Olá, hoje nós iremos discutir sobre o problema antropológico. Para entender um pouco melhor sobre esse problema filosófico, nós iremos seguir dois caminhos. O primeiro caminho é a natureza do problema. O segundo caminho, nós iremos partir para o contexto histórico. Então, nós iniciaremos entendendo como é que surgiu essa problemática na história da filosofia. Eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges. Então, para entendermos a natureza do problema, ou como se iniciou essa investigação filosófica, para entendermos o problema antropológico, nós percebemos que a filosofia fez do homem objeto de estudo e pesquisa desde sempre. Desde os pré-socráticos, o homem está ali interessado em conhecer a natureza, mas ao mesmo tempo ele está inserido na natureza e percebe-se que os mitos ou as tradições mitológicas já trazem respostas de certa forma, para o surgimento do homem. Então, quando nós vemos na filosofia grega, a partir dos pré-socráticos, nós vemos um distanciamento dessa questão antropológica, situando-se mais numa questão cosmológica. Com o Sócrates, desde a antiguidade, né, com os sofistas, o surgimento da polis, nós percebemos que agora nós temos a questão política, né? Polis, política vem de cidade, né? Polis, o desenvolvimento da democracia ateniense. E assim nós percebemos que os sofistas, ao pregarem o relativismo ou o ceticismo, impõe-se a Sócrates uma problemática em discutir sobre as verdades universais ou as verdades concretas. Então, Sócrates, ele está ali inserido e ele tem uma finalidade de compreender a sua verdadeira natureza, né, a verdadeira natureza do ser humano, determinando-lhe a capacidade de entender entre seus deveres e a sua missão. Nós percebemos muito presente isso na narrativa em que conta-se que o próprio Sócrates estava indagando, investigando, procurando uma filosofia universal, conceito de belo, de bem, de justiça, quando ele é surpreendido pela sacerdotisa, né, do templo, de um dos templos, né, do oráculo de Delfos. Ela surpreende o Sócrates dizendo que ele é o homem mais inteligente que já existiu. E o Sócrates, ele começa a fazer essa busca investigativa e aí dá os primeiros passos para a antropologia, tendo em vista que agora ele se distancia dos sofistas e percebe que ele foi dado como o homem mais inteligente não porque ele sabia das coisas, porque ele tinha as verdades, como Sófos, né? Sófos, sabedoria, que ele tinha as verdades concretas, mas muito pelo contrário, porque ele reconhecia a sua própria ignorância. E ao reconhecer a sua própria ignorância, o próprio Sócrates faz agora um levante para o homem conhecer a si mesmo, né? O conhece-te a ti mesmo. Dessa maneira, nós percebemos o objetivo rigoroso da filosofia de Sócrates e também de seus contemporâneos. Agora é uma filosofia pautada não de fora para dentro, né? Conhecer a natureza, o princípio de todas as coisas, ou as verdades relativas, a partir de um ceticismo, mas fazer o contrário, né? Uma busca investigativa do interior para o exterior, o conhecer a nós mesmos, a nossa complexidade. Dessa maneira, nós percebemos que existe um despontar da antropologia já ali na presença significativa da filosofia socrática. Avançando um pouco mais, nós percebemos que lá no final da Idade Média, com os escolásticos, nós tivemos inúmeras tentativas de perceber o realismo, os nominalismos, entender a questão dos múltiplos e do uno, e nós vemos no finalzinho da escolástica essa indagação voltar à tona, e se faz refletir antes de tudo e sobretudo sobre o homem para compreendê-lo mais profundamente, né? Os filósofos da Idade Média, do final da Idade Média, estão agora preocupando-se também com a natureza humana. Ora, durante a Idade Média, nós temos uma visão teocêntrica do mundo, é Deus que rege todas as coisas, e as verdades elas já podem ser encontradas a partir das Sagradas Escrituras. Quando nós chegamos ali na Idade Moderna, com os principais pensadores, nós vemos que nós temos outro tom, né? O tom de filosofia ele muda do sistema teocêntrico, né? Deus como centro do universo, para o sistema antropocêntrico.
E nesse sistema antropocêntrico, nós vemos que essa centralidade, ou esse tom mais acentuado, ele está muito presente na nossa contemporaneidade. Por exemplo, até as pessoas que estudam hoje as questões metafísicas ou as questões teológicas, elas fazem questões direcionadas à questão antropocêntrica, tentando solucionar os problemas existentes ou inerentes ao ser humano. Então, nós percebemos que essa tendência dos metafísicos e também dos teólogos torna mais aguda do que nunca o problema de saber quem é o homem. Quando nós colocamos quem é o homem, nós queremos saber quem é o ser humano, o homem e a mulher. Como nós podemos definir de forma segura essa complexidade que é o ser humano? E aí nós temos no filósofo Agostinho, né, o Santo Agostinho de Hipona, ele nos traz uma definição muito interessante, que nos faz perceber ou iniciar o processo de conhecimento do ser humano. O Santo Agostinho nos diz que grande mistério é o homem. Ora, se o homem é um grande mistério, como é que nós podemos desvendar esses mistérios? Esse mistério inerente ao ser humano. E quais as ferramentas a própria filosofia pode nos trazer para desvendar esse mistério? Porque nós percebemos uma complexidade muito grande do seu ser físico e psíquico ao mesmo tempo, confinado à sua pequena zona de espaço com o seu corpo. Ora, estou aqui numa determinada região geográfica, nasci em uma determinada família, falo uma determinada linguagem, estou preso ao sistema físico, corpóreo do meu corpo também. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano não é apenas o ser físico, ele é o ser psíquico. Então, eu posso viajar na minha mente, posso utilizar a minha criatividade, posso utilizar as minhas ideias, e assim o homem se torna complexo, ele não é apenas físico, mas através da minha psique, da minha alma, da minha inteligência, do cérebro, nós podemos imaginar diversas possibilidades, e assim também modificar a natureza da qual nós estamos inseridos, mas em condições de galgar os confins do universo com a nossa mente. Nós podemos ir para onde nós queremos e até para lugares inexistentes, né, lugares fictícios, por exemplo, utilizando a nossa mente. Nós podemos inventar seres também, como no caso da mitologia grega, né, o Pégasus, que é um cavalo com asas. Então, é uma imaginação fértil da nossa mente. Então, o ser humano é físico, mas, ao mesmo tempo, ele é psíquico e ele tem a sua mente que galga para outros lugares. Dessa maneira, nós somos um mistério. Então, o homem é uma realidade extremamente complexa e os filósofos querem entender como é que se dá essa complexidade do homem. Antes de tudo, na ordem de nossas ações. Né? Nós não somos resumidos apenas a uma ou duas ou três ações. Nós sabemos que exercemos diversas atividades. Nós conhecemos as coisas, nós falamos, nós escrevemos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós jogamos, nós rezamos, amamos, sofremos, comemos, bebemos, etc. É uma infinidade de atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Cada uma dessas atividades, elas vão suscitando questões e problemas que cada vez mais são de difíceis soluções. Essa complexidade acentua-se ainda mais quando se acentua no plano da ação do próprio ser. Quando nós queremos agora entender o ser humano, né, o ser humano na sua completude, a partir dessas atividades que nós realizamos. Tendo em vista que essas realidades, elas partem do físico, mas elas também partem do psíquico. Por exemplo, nós não encontramos o amor em si. O amor é um ente de razão, ele está na nossa mente, ele está no nosso coração. Nós amamos a alguma pessoa, alguém, algum objeto, algum trabalho, alguma coisa. E nós colocamos esse ente de razão no elemento físico que nós existimos. Então, surgem algumas questões que são inerentes ao problema antropológico. Primeiro, entender quem é este indivíduo singular, ou seja, quem sou eu, né? Quem sou aquele que nós chamamos eu, e como é que nós qualificamos essa pessoa, como é que nós nos qualificamos. E aqui nós lembramos do filósofo Martin Buber, que vai desenvolver o conceito de pessoa. O que é pessoa? O que é indivíduo? O que é sujeito? O que é o eu? Outra pergunta muito interessante levantada pela antropologia, ou pelo problema antropológico,
É o que é que permite o meu corpo explicar as mencionadas atividades, comer, rezar, amar, me divertir, jogar, estudar, com as atividades que se transcendem tão abertamente aos confins da materialidade. Por mais que existam céticos ou aqueles que não acreditam nos elementos metafísicos ou ateus, ao mesmo tempo eles têm que lidar com esse jogo complexo entre as ideias que eles colocam e a sua prática, a sua ação. Dessa maneira, nós percebemos, por exemplo, o arquiteto. O arquiteto, ele não vai começar já construindo a casa, mas ele vai arquitetar na sua mente os planos necessários para que a casa seja construída. Então, nós temos aí um jogo entre a mente e o físico, a mente e o físico. O ser humano não é apenas físico, não é apenas ação física, e ao mesmo tempo ele também não é só ideias, ele é um todo complexo que mistura as ideias e também o ser ou a parte física do executar as ideias que ele sonhou, que ele planejou. Lembrei até de uma frase muito famosa do Fernando Pessoa que diz o seguinte: Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. A obra, o físico nasce, mas o homem sonhou e Deus assim o quis. Outra questão muito interessante para entendermos o problema antropológico: será possível decifrar o ser profundo do homem? Será que os filósofos, cientistas, antropólogos poderão, de fato, definir o ser profundo e complexo do homem, ou apenas individualidades, particularidades da existência do ser humano? Então, nós percebemos que o homem é, portanto, um enorme emaranhado de problemas que interessam a todos os campos da filosofia, desde a lógica, que nós já vimos, até a gnosiologia, que é o problema do conhecimento, a cosmologia, a própria metafísica, a ética, ao sistema político, a cultura, a arte, a pedagogia, a psicologia, a religião. Então, todas essas vertentes de conhecimento se preocupam justamente com o ser humano e se preocupam com a ação do ser humano. É possível conhecer as coisas? Como desenvolver uma lógica mais precisa para que se torne mais clara e evidente? Na política, como é que o homem deve agir de maneira segura para se assegurar uma vertente melhor para o encaminhamento humano? Para a religião, como é que o homem se religare, né, com a divindade? Dentre essas formas de conhecimento, nós percebemos que a centralidade está na questão antropológica. É o próprio homem que está ali desvendando saber quem ele é. Uma antropologia geral deveria justamente enfrentar e encontrar uma resposta para todos esses problemas, procurando agora uma síntese e um conceito que nos revelasse justamente o que é o homem. Dessa maneira, surgem outras perguntas, e aí por isso que nós iniciamos com a natureza do problema. Dentre essas perguntas, nós podemos entender qual é a essência do homem, o que é que faz o ser humano, diferente dos demais seres. Por exemplo, eu estou aqui, se eu perdo um dos meus braços num acidente, eu não deixo de ser quem sou, né? Ainda continuo sendo ser humano. Então, a essência do ser humano, qual é a nossa essência? É o corpo? É a mente? É a alma? É o espírito? O que é que constitui justamente o ser humano? Não são apenas as partes, mas será todo um complexo? E como é que se dá a junção desse complexo? Outra pergunta que nós podemos fazer à natureza do problema antropológico: quais são seus elementos constitutivos fundamentais? O que é que constitui o ser humano? É o corpo, é a alma ou é só a mente? Ou também a junção desses três? E qual é a essência? O que é que predomina entre os três? Existe uma vida após a morte? A vida seria apenas essa? Qual é o início e qual é o fim do ser humano, né, da humanidade? Quais as relações entre eles, né, entre o corpo e a mente? E outra questão, para fecharmos a natureza do problema, é qual a origem primeira e o fim último do homem, né? Como surgiu o ser humano e será que existirá o fim da humanidade, o fim do ser humano? Como isso se dará? Então, os filósofos, os pensadores se debruçaram sobre essas questões e nós temos ainda aberto, claro, o problema antropológico, assim como nós temos diversas questões abertas dos problemas que nós já vimos anteriormente. Então, nós finalizaremos por aqui o nosso vídeo com a natureza do problema e logo mais nós iremos ver o processo ou panorama histórico para entendermos o problema antropológico.
Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a nossa próxima discussão, que vai falar sobre o problema histórico em relação ao problema antropológico. Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges e até o nosso próximo encontro filosófico.